Poderiam verificar também a qualidade do áudio e do vídeo, por favor? Boa noite, Carmezinho. Como é que está o áudio e o vídeo? Só me confirme. Lacerda, por favor, me confirme se o áudio está bom. Vocês estão me ouvindo? Vejam agora. Vou verificar as condições do microfone. Sem áudio? Não consegue ouvir? Podem dizer se melhorou? Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E agora? E agora estão ouvindo? Sem som ainda? E a qualidade? Melhorou? Pronto. Então vamos dar início à nossa atividade na noite de hoje, procurando entrar em sintonia com os benfeitores espirituais da nossa seara de amor, rogando que nos envolva na mesma energia em todos os nossos lares, fazendo uma rede de conexão baseada na luz do amor, do entendimento, pedindo que essa luz seja espalhada por todos os lugares aonde esta live possa alcançar aos ouvidos materiais e espirituais. Rogamos, Senhor, vossa proteção nesse instante para todos nós, neste momento, e que assim seja. Muito bem. Iniciando a nossa atividade na noite de hoje, com o texto de Joana de Ângeles, Problemas Humanos, do livro O Ser Consciente, a autora já acrescenta logo no início do seu texto algo muito significativo. Ela estabelece as bases de forma muito clara, dizendo o seguinte: o ser pensante é um ser incompleto, ainda, em constante processo de aprimoramento, transformações, em prolongado esforço para desenvolver
os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos em estado latente. Ou seja, logo de cara, fica muito evidente que somos ainda um ser em formação, somos ainda um ser em construção. E essa construção nossa é uma construção lenta, é uma construção difícil, é uma construção que demanda muito tempo e esforço. Nós somos seres perfectíveis, porque fomos criados por Deus. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então Deus é perfeito, absoluto. E Ele nos criou perfectíveis. Então todas as potencialidades da perfeição relativa que nós temos está em nós. Deus também determinou que a nossa criação, lá no seu início, fomos criados simples, ignorantes. E neste processo evolutivo, baseada na lei do progresso, através das reencarnações sucessivas, vamos conquistando, pouco a pouco, o processo do pensamento e a edificação dos sentimentos. É bem verdade que muitas das nossas encarnações, os ganhos são mínimos. Mas é necessário convir que a encarnação é o instrumento evolutivo do homem, do ser pensante. E nós vamos, através da vinculação da essência divina que somos, ou seja, do espírito que somos, vinculados à matéria criada especificamente para o nosso processo evolutivo. E assim, já tivemos um grande número de encarnações a perder de vista e vemos conquistando, pouco a pouco, a inteligência, a razão e também podemos dizer assim, os sentimentos. Se formos olhar a história, podemos perceber claramente o quanto a humanidade já evoluiu nos seus processos mentais, na sua inteligência bem desenvolvida, para lhe domar o meio ambiente do qual ela vive. Alguns milênios atrás, vivíamos em cavernas. Hoje, estamos morando em casas confortáveis, que nos dão toda a segurança e conforto necessário ao desenvolvimento na nossa vida. Mas não só da conquista da inteligência vivemos, precisamos também desenvolver o nosso lado moral, o nosso lado afetivo, o nosso lado racional. Porque a inteligência sem a moralidade vai permitir que cometamos erros, desatinos, sem sombra de dúvida, prejudicando a mim mesmo, enquanto ser espiritual, e prejudicando também a outros seres nesse processo evolutivo. Se formos perceber, do momento em que reencarnamos até a plena posse da nossa consciência, podemos dizer que a infância e juventude são processos bastante lentos para permitir aos pais, aos responsáveis por esta criança, imprimir na sua consciência relativamente em branco novos valores, novas impressões, novas formas de caráter, para que esta criança se desenvolva e se torne um adulto do futuro mais responsável, mais pleno,
mais consciente de si mesmo. É uma grande responsabilidade dos pais. Na sua fase inicial, e os psicólogos dizem que até 7 anos de idade, a facilidade para imprimir esses novos caracteres, esses novos valores, são bem aproveitadas no futuro. A partir dos 7 aos 14, e aí até entrar o início da fase adulta, onde o ser toma posse da sua consciência, já fica o mais difícil. Então, podemos claramente perceber que o processo não é um processo rápido, não é um processo fast food, é um processo de conquista de si mesmo bem lento, bem custoso, dos quais a criatura precisa, de fato, imprimir a vontade da transformação e do crescimento interior de que necessita. E nem sempre as reencarnações ela obtém o êxito esperado, pois nós sabemos que ao reencarnar existe uma programação que devemos cumprir de posse do corpo físico para ao sair termos auferido conquistas e valores que esta experiência nos propicia. Porque em contato com a matéria, em contato uns com os outros, vamos desenvolver inteligência e sentimentos para o crescimento necessário ao nosso aprimoramento definitivo. E Joana continua da seguinte forma: aferrada às impressões mais grosseiras do ego, face que considera como fatores indispensáveis à sobrevivência, valores materiais que propiciam alimentação, vestuário, repouso, prazer, tranquilidade ante a doença e a velhice. Aqui entra um fator muito significativo da nossa existência. Somos espíritos vinculados a um corpo físico. Mas esta percepção de que somos mais do que a matéria não alcança a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, ao vincular-se ao corpo somático, passam a ver-se apenas como matéria. E essa é a realidade de mais de 80% da população terrestre. Então, o concreto, o material, passa a definir a sua realidade. Então, esses fatores narrados pela autora, alimentação, vestuário, repouso, prazer, tranquilidade, são de grande importância para todos nós. Ninguém quer passar a vida sofrendo, e isto é um fato. Mas há pessoas que dão valores, pesos a esses valores muito maiores do que as outras pessoas. Tem pessoas que vivem na esfera mental do materialismo pleno apenas para satisfazer a necessidade desse materialismo. Algumas já conseguem equilibrar a vida mental no material, mas também procurando elevar o seu pensamento na conquista de novos valores mentais, e aqueles que já conseguem perceber além dos valores materiais e mentais da Terra, os valores espirituais da qual somos nós, o eu interior. Então, essa inquietude que traz na criatura humana por esses valores materiais causa grandes aflições, grandes problemas para toda a criatura mergulhada exclusivamente neste teor de pensamento.
E ela continua. Desenvolve o apego, exterioriza o sentimento centralizador da posse, mantendo-se alerta para a preservação desses bens que lhe parecem de significado único, portanto especiais. Ou seja, a partir daí, como a esfera da minha vida mental é toda material, o apego a tudo que eu possuo, que é meu, transforma-se em processo aflitivo, porque o medo de não ter ou não conquistar ou perder se torna extremamente afligente, despertando muitas vezes situações perigosas de difícil trato, como ciúmes, inveja, desejo de posse, de vingança, daquilo que eu não tenho e que eu desejo e não consigo alcançar. Aqueles que desejam fazer perguntas, podem fazer. Salve, grande Raimundo! Então, esse desejo, né, é muito significativo. E o apego significa afeição, estima, gerando um grande conflito entre o ser que somos, espírito, e a matéria que vivemos, provocando uma dificuldade muito grande da elevação desse ser para pensamentos mais abstratos. Há uma grande dificuldade nós do pensamento abstrato, de abstrair a vida sem ser da forma material. A vida material se torna a vida real, concreta, eu esqueço os valores que eu tenho dentro de mim, faltando assim aspirações da vida, aspirações maiores da vida. Como eu não aspiro nada, eu vou transferir toda a minha energia apenas na conquista desses bens. Por exemplo, ninguém quer ficar com fome. Ninguém quer deixar de ter uma roupa legal. Ninguém quer deixar de ter uma boa casa. Ninguém quer deixar de sentir prazer. Ninguém quer deixar de ter saúde e tranquilidade. Mas, a partir daí, começamos da solicitação justa, que é conquistar estas coisas que estão ao nosso dispor pela providência divina, porque precisamos disso para desenvolver a nossa inteligência. Passamos à disputa do poder, do dinheiro, acumular. Uma casa só não me basta, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4. Uma quantidade X de roupa não é suficiente, eu preciso de vários guarda-roupas para poder ter. Eu preciso de alimentação farta, mesmo que eu não precise me alimentar daquela forma, mas a fartura vai me dar a segurança de que eu estou bem. Vou precisar de não um carro só que vai me atender para me deslocar do ponto A do ponto B. Eu preciso de vários carros. E a partir daí, começamos a criar necessidades dentro de nós que não existem. Porque muitas vezes o vazio interior e a necessidade vem de dentro do ser imortal. Mas como eu não reconheço esse ser imortal, eu procuro, através da conquista desses materiais, desse apego a esses bens materiais, tentar suprir essa carência íntima que eu tenho dentro de mim, despertando dessa forma pesadelos, fantasmas. E Joana complementa da seguinte forma: qualquer ameaça real ou imaginária que possa se produzir perda se torna-se problema. Logo se incorpora a conduta, gerando perturbação e desar. Quantas pessoas nós conhecemos que não conseguem ceder um simples copo d'água sem se dignar? Quantas pessoas não cedem nem uma palavra amiga, porque para elas isso custa? Quantas pessoas se apavoram de perder os bens conquistados com muito esforço e suor, revelando um egoísmo atroz?
Quantas pessoas possuem bens e haveres e sua família mora em condições humilhantes. E aí chegamos numa grande prova coletiva que foi a crise do coronavírus. A crise do coronavírus nos colocou em perspectiva. Ainda hoje eu estava vendo no Facebook, uma pessoa colocou: de que adianta 4 carros neste momento, se você só pode locomover-se com um? De que adianta ter tantas casas e você está preso em uma? A pandemia nos colocou em perspectiva do que é o real, do que é imaginário. Nesse momento, fecharam-se o comércio, as lojas de roupa, os restaurantes chiques, fecharam-se as lojas de carro, fecharam tudo o que produzia a vida que nós tínhamos antes. Era uma vida acelerada, muitas vezes desequilibrada, da qual toda a nossa energia era apenas para a conquista do material. Poucas vezes, durante a nossa semana, parávamos para pensar em nós. Qual era a minha inspiração, qual era a minha proposta de felicidade. Estávamos tão concentrados em garantir este material que nada mais importava. Chegávamos nos nossos lares extenuados, cansados, abatidos, que poucas vezes conseguíamos conversar, dialogar na nossa família. E a pandemia, o isolamento social, provocou a necessidade da reavaliação das nossas condutas íntimas. Como uma prova coletiva, muitos de nós, de fato, têm enfrentado mais dificuldades do que outros. Muitos têm enfrentado o fantasma da fome, é verdade. Muitos têm enfrentado o fantasma do desencarne de parentes próximos, pessoas amadas. E outros têm enfrentado a pandemia com total indiferença, não revelando assim ter compreendido que a vida está passando por uma transformação. Continuam apenas focados na sua necessidade mais imediata e material. E essa necessidade, esta aflição, esse problema de ter que renunciar à sua vida, como era antes, lhe causa grandes transtornos. Temos visto na nossa cidade festas do tipo Covid, festa do tipo paredão, pessoas irresponsáveis em vários níveis da população, seja a população pobre, seja a população mais abastada, uma total indiferença ao momento em que vivenciamos. Estamos aí chegando a quase mais de 1 milhão de infectados, 77 mil mortos, e mesmo assim, pequena parcela da população tem feito este mergulho interior para reavaliar as suas condutas. A vida será diferente mesmo depois da pandemia. Por mais que tentemos e queremos voltar aos costumes antigos, haverá uma necessidade impositiva da lei maior para a transformação obrigatória do ser. Então, hoje, as perdas, mais de 2 milhões, Daniel nos corrige aqui. Hoje, as perdas são imensas. Vemos o comércio praticamente fechado, mais de 70 mil empresas já declararam falência, ou seja, o capitalismo selvagem de exploração contínua, escravização da mão de obra, precisará ser refeito. A mágica de que o capital vai resolver tudo, sem a presença humana, terá que ser modificada, porque hoje mostra que sem o ser humano, para estar ali atendendo,
gerando a riqueza, e sem a outra ponta, que é o ser humano que precisa daquele bem ou serviço para adquirir, o mundo simplesmente parou. Simplesmente parou. Porque o fator humano é muito mais importante do que o fator dinheiro, fator renda. Vemos aí constantemente empresários e políticos pedindo para que abra o comércio, mesmo estamos ainda em uma alta de contaminação, porque só estão pensando apenas no seu haver. Mas e o fator humano? Aonde fica? E esse fator humano terá que ser o fator transformador do novo mundo que vem pela frente. Então a pandemia tem gerado um desespero na criatura humana, aferrada ainda à vida antiga, a vida da posse dos bens materiais, saindo assim da sua zona de conforto. Porque todos nós vivíamos numa zona de conforto. Todos nós já estávamos acostumados com as nossas dificuldades, com a nossa falta de dinheiro, da dificuldade do dia a dia de pegar transporte, de ir para o trabalho, ganhar pouco, tá curtida do final de semana. Todos nós já estamos acostumados na nossa zona de conforto. E agora veio a pandemia e fez isso. Temos que nos readequar, nos transformar em novas pessoas, encarar a vida de uma outra forma. Porque a pandemia veio nos mostrar que a vida é finita. Aquilo que todos nós já sabemos, assim do momento em que nascemos, que a vida é finita, porque de imortal só tem o espírito, que somos nós, mas a vida material, ela é finita. Precisamos ressignificar essa vida para trazer novos valores para ela. E Joana continua. Quem quiser fazer pergunta, gente, pode fazer. Sim, Tânia, é momento de mudanças. Mas não pode ser momento de mudanças apenas no período que estamos em isolamento social, temerosos com a nossa saúde. Porque mesmo que sejamos jovens e saudáveis, se contrairmos a Covid, podemos transferir para um familiar, para um amigo próximo. Agora há pouco eu estava lendo que um americano, uma família de 7 pessoas, o enteado foi para uma festa natural, uma festa, contaminou as 7 pessoas da família e o padrasto está na UTI com a ajuda de aparelhos. Então, aparentemente, podemos não sentir nada. Eu não vou pegar, mas eu posso levar a outras pessoas e me responsabilizar pelo desencarne de uma outra pessoa. Joana continua. Além desses, outros problemas há de natureza psicológica, heranças reencarnacionistas que reassumem de forma de fenômenos psicopatológicos inquietantes. Até aqui, eu só falei dos problemas de ordem material. Tudo que nós enfrentamos neste mundo é que estamos vivendo nesse momento. A ameaça da guerra, a ameaça da violência, a ameaça do desemprego, a ameaça da fome, tudo isso são fatores materiais externos a nós. Mas lembra no início da nossa live, quando eu falei que somos espíritos e já tivemos várias encarnações sucessivas nos processos que nós estamos evoluindo. E nem sempre essas encarnações trouxeram boas recordações e memórias. Estamos disputando espaço. Como não somos ainda um ser pleno, um ser ainda já aferrado ao amor pleno, ao amor transformador, lutamos para a conquista do pão do dia a dia, e isso em todas as encarnações. Então ficamos disputando espaço uns com os outros. Existe o ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. E assim, ao longo das encarnações, fomos construindo
relações afetivas, amorosas, mas também construímos relações de desafeto, relações problemáticas, carregadas de ódio, de ressentimento, de rancor, que impactam o nosso comportamento na presente reencarnação. Todos nós temos heranças reencarnacionistas, porque não temos, e é um equívoco acreditar, que temos várias vidas. Não, meus amigos, temos uma única vida criada por Deus. Somos um único ser que se individualizou em algum momento da história, saindo do princípio inteligente, alcançando a condição de espírito pensante. E a partir daí essa vida é única. Eu tenho várias encarnações, várias vivências espirituais que estão me permitindo evoluir. E neste processo evolutivo, nessas relações interpessoais, vamos conquistando afetos, amores, mas também vamos conquistando desafetos, rancores, que precisaremos tratar na nossa vida. É da lei que a gente se ame, que a gente se harmoniza. Mas ainda não conseguimos, através dos recursos terapêuticos da reencarnação, das orientações do Mestre Jesus, escapar das consequências. Ou seja, ninguém escapa da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, existe uma causa e um efeito. Todas as minhas atitudes estão de acordo com as leis divinas. Eu posso, quanto ser encarnado, não associado a nenhuma religião, não conhecer essas leis. Mas a própria lei humana já reflete muitas dessas leis nos seus arcabouços jurídicos, pois, como seres reencarnantes, como seres espirituais, trazemos no ímã do nosso ser já heranças evolutivas, construtivas boas, que faz com que modifiquemos as nossas leis. À medida que as reencarnações vão se sucedendo, a sociedade vão evoluindo e vão refletindo cada vez esse processo evolutivo, imprimindo nas leis humanas caracteres das leis universais. Então, a lei de causa e efeito diz que, se tem uma causa, o efeito tem que ser assumido. E precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade nas atitudes que tomamos. E muitas vezes não queremos enfrentar essas atitudes. Ficamos indiferentes às consequências dos nossos atos. Então, essas heranças encarnatórias, essas atitudes equivocadas ou atitudes benéficas, interferem diretamente na forma como pensamos, sentimos e vemos a vida hoje. Se sentimos culpa, remorso, arrependimento, ódios, raiva, violência, ou sentimos quietude, tranquilidade, prazer, são heranças comportamentais que estão arquivadas no nosso psiquismo, que alteram a nossa percepção da realidade que ora nos abarca. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para resolver os seus conflitos, agindo de uma forma mais madura, mas tem outras pessoas que imprimem em cada situação desta natureza caracteres bem específicos daquilo que vai no fundo da sua alma. E Joana continua. Evitando considerar o problema na sua real significação, passado o momento, compõe a consciência de culpa, e esse mesmo ego recorre a condicional de verbo, afligindo-se. Eu deveria ter feito de tal forma, eu poderia ter enfrentado, eu poderia ter tentado evitar.
Então, esses mecanismos perversos da imaturidade compõem a tessitura protetora do escapismo para fugir das consequências dos problemas, cuja finalidade é testar possibilidades e valores que cada um em particular de todas as criaturas em geral. E aí nós chegamos em um ponto muito significativo da nossa existência. Esses escapismos que muitas vezes queremos seguir provoca duas consequências. Aquele da inferioridade, do complexo de inferioridade, em que o ser atribui a si a tudo é culpa de si em que lhe acontece, ou o outro lado da moeda, daquele que culpa tudo externo àquilo que lhe acontece. Então, essa absorção dos insucessos, das dificuldades, geram complexos ou de inferioridade, ou o processo de transferência, que é o processo de trazer ao outro a responsável por aquilo que lhe cabe. Então, muitos seres ainda trazem dentro de si sentimentos de culpas muito grandes, pelo que tenham feito em encarnações pregressas. E na presente encarnação, tudo o que lhe acontece é culpa. Ele se responsabiliza, paralisando desta forma uma construção mental mais liberta, que ele possa ver que nem tudo é culpa sua. É bem verdade que nós temos responsabilidades, mas a culpa ela paralisa o ser. Ele não sai daquele sentimento doentio que ele fica alimentando dentro de si, trazendo para o seu íntimo sensação de punição de que precisa ser punido. Raimunda 2016 diz que travou. Todos estão assim? Posso continuar? Então, então vou continuar. Sem perguntas até o momento? Estão tímidos? Então, esse sentimento de interiorização que a criatura quer se punir de qualquer forma, porque ela acredita que é culpa dela. Então, se ela tem um fracasso no trabalho, se ela tem um insucesso em um relacionamento afetivo, se ela não consegue conquistar aquelas aspirações que ela tenha desenhado na sua vida, é culpa única e exclusivamente sua. Então, esse ser termina por paralisar o seu processo evolutivo, trazendo para si grande prejuízo, produzindo um grande número de enfermidades para si. Além do mais, das enfermidades físicas, pelo processo enfermo da interiorização, produz também largos processos obsessivos desses mesmos companheiros que conquistou lá atrás, através dos sentimentos da disputa, do ressentimento e do ódio, culpando-se de tudo. Sim, Minéia Castro 01. A palavra seria culpa. Esse complexo de inferioridade muitas vezes é provocado pelo sentimento de culpa, em que a criatura acha que precisa se punir para purgar esse sentimento dos atos que tenha feito em encarnações pregressas. Por outro lado, vemos claramente a transferência é outro movimento nocivo. A criatura, num processo de escapismo, de não enfrentar as consequências e as responsabilidades dos seus problemas, transfere para o outro a culpabilidade daquilo que lhe acontece. Então, os colegas de trabalho que não entendem,
é a família que não o compreende, é que ele sofre perseguições, é que ele é injustiçado e que ninguém o entende, que ele é uma pessoa muito boa, mas todo mundo tenta se aproveitar dele, que ele não faz nada para prejudicar ninguém. Ou seja, enquanto um se torna enfermo por interiorizar, o outro se torna enfermo por exteriorizar, sempre transferindo aquilo que lhe compete para o outro para justificar as suas atitudes torpes, equivocadas, que lhe produz também o mesmo nível de enfermidade. E essa enfermidade da transferência é tão nociva porque enquanto a interior o ser prejudica apenas a si mesmo, no processo de transferência esse ser prejudica a si e aqueles que estão à sua volta, transformando a sua vida em um verdadeiro martírio e calvário, como muitas vezes justificam os homens violentos que agridem as suas esposas, as suas companheiras. Para ele, a violência não está nele, e sim é na companheira que veste uma roupa que não lhe agrada, diz uma palavra que não lhe apetece, ou tem companhias que ele não gosta. Então, na sua insegurança, ele termina aplicando esta transferência, agredindo a companheira ou os filhos para tentar lhe domar a sua conduta. Então, Joana continua. O problema humano, portanto, é maior, mais urgente é ser equacionado, é a própria criatura. Nós somos o problema. Enquanto nós não saímos dessa dicotomia, culpa minha, culpa do outro, vamos continuar a ter dificuldades. Precisamos ter efetivamente uma clareza até onde vai a nossa responsabilidade nos problemas que estamos inseridos. Porque responsabilidade, meus amigos, é diferente de culpa. Eu sou responsável, eu contribuí até essa linha para que esse problema acontecesse. O que eu preciso fazer para resolver esse problema ou evitar que novos problemas desse aconteçam? Se agirmos dessa forma, produziremos maturidade emocional. Porque eu não estou aceitando culpa, nem estou transferindo culpa. Eu estou me analisando para saber até onde eu contribuí para aquele processo. Porque há processos na nossa vida que não há contribuição nenhuma nossa, mas são problemas reencarnacionistas que precisaremos resolver e aceitar. A providência divina, quando nos permite reencarnar, existe uma programação que, se eu não modifico a minha conduta, transformando assim as dificuldades, os problemas, as conquistas nefastas que eu tenho, eu não transformar, essas dificuldades começam a chegar. Deus não quer que nenhum de nós sofra. É um ledo engano achar que a reencarnação tem que ser por sofrimento, punitiva. Apesar de estarmos num mundo de expiação e provas, não significa necessariamente que tenhamos que sofrer. É um equívoco pensar disso. Nós sofremos porque ainda não conseguimos transcender os nossos problemas. Não conseguimos transcender a nossa dificuldade. Não conseguimos transcender, ver Deus pelo que Ele é, a providência divina pelo que Ele é. A providência divina faz de tudo para que possamos nos modificar. Sempre que ela puder aplainar o caminho, pavimentar o caminho, é feito. O próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma estrada larga, pavimentada, iluminada para nos transformarmos. No Evangelho segundo o Espiritismo,
O espírito de verdade diz claramente que reconhece o verdadeiro espírita aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações. Ele não diz já para sermos perfeitos, mas esforços. Mas a estrada do Evangelho é pavimentada. Mas o que é que nós preferimos, na grande maioria das vezes? Tomar atalhos. E esses atalhos ao lado da estrada do Evangelho são atalhos obscuros, escuros, tortuosos, que nos afastam do caminho que deveríamos seguir, nos conduzindo para um caminho mais fácil para atingir os nossos objetivos, que muitas vezes são apenas objetivos materiais ou voltados para a vida material. Não são objetivos nobres da conquista interior de cada um de nós. São apenas atalhos para o prazer, para o conforto, para a tranquilidade, que são aspirações de todos nós enquanto espírito. E Joana continua. Para consegui-lo, Mister se torna a esse amadurecimento psicológico, decorrente do esforço sério e bem direcionado, do estudo do seu eu profundo, na sua busca incessante de quais são as metas existenciais mais urgentes. Exato, Robson. Atalhos para a porta larga. Jesus fala muito bem claro isso no seu evangelho, na parábola da porta estreita e da porta larga. Consultem lá. Então, este amadurecimento psicológico precisa de um esforço nosso. A criatura humana precisa se esforçar para poder amadurecer psicologicamente. Não ficar aferrado a escapismos, fuga da sua responsabilidade, porque podemos fugir hoje, de fato. Eu posso interiorizar o processo de culpa no complexo de inferioridade, posso ir pelo escapismo no processo de superioridade, na transferência da culpa, mas ninguém foge da lei. Ninguém foge de si mesmo, porque somos o mesmo ser. Vamos reencarnar trazendo toda essa bagagem novamente. E vai chegar um momento que ela se tornará tão insuportável que vai me obrigar a debruçar sobre essa questão para poder eu continuar meu processo evolutivo. Nem que seja por reencarnações compulsórias. A lei vai me obrigar a eu encarar eu mesmo. Por isso, vamos procurar este amadurecimento de uma forma mais tranquila. Analisar as nossas dificuldades, os nossos problemas, não no calor da emoção. Porque muitos de nós, às vezes, no calor da emoção, dizemos coisas que não queríamos dizer. Tomamos atitudes que não queríamos tomar, sem fazer uma reflexão profunda daquele instante em que estamos vivenciando, sem atinar quais as consequências aquilo podem produzir. Porque uma palavra, para quem diz, nada significa, além de aliviar o peso, a mágoa que está no coração. Mas aquele que ouve pode guardar aquilo por encarnações sucessivas, em processos de ódio, processo de ressentimento. Cumprir com todas as etapas da evolução do processo, sim, Robson. Mas, principalmente, o que se faz urgente nesse momento é esse processo de amadurecimento interior. Precisamos refletir de que somos, quem verdadeiramente somos, o que verdadeiramente queremos, quais são ainda as nossas necessidades mais imediatas. Será que hoje a nossa maior necessidade é ter bens materiais? Ou ter tranquilidade na nossa alma? Ou ter paz de espírito? Será que pelo fato de eu não ter um celular novo, me causa tanta dor e inquietação que eu não consiga aspirar outra coisa se não comprar esse celular, se não comprar esse bem?
Daniel diz, provavelmente a reencarnação compulsória seja em outro planeta, já que estamos vivenciando um processo de regeneração. Sim, é verdade. Mas, como eu disse, Daniel, ninguém escapa da lei, seja no planeta Terra, seja em outro planeta mais atrasado, ou seja em um planeta evoluído. A lei divina é uma só lei. Todos nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Então, usar o mecanismo do escapismo para fugir a essa responsabilidade só traz em nós um grande prejuízo. Seja do sentimento de culpa, que eu quero me punir, ou seja do sentimento que eu quero punir o outro, porque eu acho que é o outro. Porque, além disso, ainda há aqueles que se fazem justiceiro de punir o outro. E muitas vezes somos espelho um dos outros. Vemos no outro aquilo que está em nós. Criticamos tanto o outro, queremos agredir o outro porque o outro é um reflexo da nossa alma. E como eu não quero ver muitas vezes o que vai na minha alma, eu procuro de todas as formas atacar o outro, destruir o outro, porque ele é o meu reflexo. E depois de falar de tantos problemas, tantas dificuldades, pegando esse gancho do amadurecimento espiritual, vamos trazer aqui não como receita de bolo, mas como um indicativo de que esse amadurecimento é perfeitamente perfectível, factível, melhor dizendo, para todos nós. Não precisamos de nenhum recurso extra, investir capital para fazer isso. Santo Agostinho, respondendo à pergunta 919 no Livro dos Espíritos, ele nos diz a metodologia que ele usava para produzir este amadurecimento. Ele dizia o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência e passava revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, Santo Agostinho, ao final do dia, fazia um balanço de tudo que ele vivenciou. Se ele ofender alguém, se ele se comportar mal com alguém, se alguém teria queixa dele, e a partir dessas observações, caso ele tivesse feito, ele conseguia detectar aonde ele precisaria se modificar para transformar sua vida em uma vida mais plena. E ele continua: aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Repara bem nesse texto. Ele não está se acusando do mal que fez. Ele não está trazendo culpa nem transferência. Ele está analisando se ele fez o mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião para o esclarecer. Percebe como ele está investindo tempo, reflexão no seu processo de amadurecimento interior? Rogando através da prece, que é o sustentáculo da criatura humana. A prece é o sustentáculo da criatura humana. Rogando ao Pai Criador que o sustente naquelas dificuldades, ele conseguia identificar aonde deveria melhorar. E ele continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedesse de tal ou tal circunstância. Se o fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarieis.
sobre se obrastes alguma ação que não ousaria confessar. Ou seja, se alguém fizesse comigo aquilo que eu acabei de fazer, como eu me sentiria? Será que eu ocultaria essa ação? Além de se interrogar interiormente, ele ainda se colocava no local do outro, no lugar do outro, para ver se aquela ação realmente lhe causaria dor e sofrimento. Então, gente, é algo que pode ser feito por todos nós. E o Cristo já tinha dito isso no seu Evangelho. Não façais ao outro aquilo que não gostaria que ele fosse feito. Então, todos nós podemos investir reflexões na nossa conduta diária, principalmente em família, é onde mais temos dificuldade, é onde mais tratamos mal o outro, é onde mais dizemos palavras ríspidas, é onde mais gritamos, é onde mais maltratamos, é onde mais temos afeição, porque na rua, nos outros locais em que estamos, vestimos a máscara social. E aí tratamos os outros com educação, procuramos ser cortês, procuramos nos transformar, mostrando aquilo que não somos, nos escondendo, conforme Gil falou aí no chat, nos camuflamos. Então procuremos, nestes momentos de pandemia, em que estamos obrigados a ficar mais juntos da nossa família, procurar se investigar se tem tratado a sua família bem, se tem de fato demonstrado aquele amor, aquela afeição que dissemos que sentimos nos outros locais. Eu amo minha família. Mas esse amor realmente é mostrado na hora? Em família? Então procuremos, meu irmão, a busca deste amadurecimento, a busca da reflexão, a busca da prece para aquietar a nossa mente, permitindo que os anjos guardiães possam nos auxiliar, nos auxiliando a resolver essas grandes questões que afligem a nossa alma, seja de ordem atual, que sejam de ordem material, mas também aquelas de ordem de outras encarnações e também aquelas de ordem espiritual. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para a noite de hoje. Espero que fique com as vossas reflexões. Ainda temos 3 minutinhos aí para alguma pergunta,